18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Chegando para mais uma edição do programa 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É claro, a gente já começa agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Obrigada por estar com a gente. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, querido ouvinte, estamos sempre contando aí com a sua participação. Participe conosco do programa 18 horas, 994887592. Anote e participe. A gente quer saber a sua opinião dos assuntos que a gente fala aqui no programa. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no arroba 18 horas News. Olha aí, 994887592 é o nosso WhatsApp, hein? Mix. Direto para o trânsito em Manaus. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, na Avenida Coronel Teixeira, né? A estrada da Ponta Negra, na zona oeste da capital amazonense. Vamos falar do sentido centro-bairro. O trânsito está concorrido nesse trecho de quem vem também da Avenida Brasil. Muitos veículos aqui na pista e o fluxo lento nesse início de trajeto, Karime, Carlão. A gente continua pelas ruas da capital amazonense. Daqui a pouco continua sintonizado que a gente está trazendo qualquer ocorrência no trânsito e mais informações também aqui na 100.7. Volto com vocês. Valeu, André Meirelles. Legal, André, agora 6 horas e 4 minutos, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. A amazonense já pagou mais de 24 bilhões de reais só de imposto esse ano, hein? Governo do Amazonas obriga policiais militares a comprar as próprias fardas. Em Manaus, 8 clínicas de estética foram notificadas por infrações sanitárias. A Câmara Municipal de Manaus aprovou um projeto de lei para criar faixas exclusivas para as motos nos sinais. Agora são 6 horas e 4 minutos, vamos juntos, hein? Até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas, conferindo esses e outros assuntos, os principais destaques do dia. Hoje é quarta-feira, hoje é quinta-feira, 3 de julho de 2025, está no ar mais uma edição só para você do programa 18 horas. Fique ligado até às 7, hein? 18 horas. Karime Leão e ouvintes em 100,7, vocês no geral têm noção aí, né, Karime Leão, de quanto nós já pagamos de imposto só este ano aqui no Amazonas? Deve ter sido uma grana, hein, Carlão? Uma grana, Karime, olha só, 24,3 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2025, na metade do ano. Isso juntando o imposto que a gente pagou para o governo federal, o governo estadual e também o governo municipal, Karime. Carlão, como adiantamos aqui no 18 horas, em todo o país, os brasileiros já pagaram 2 trilhões de reais de impostos só nesses primeiros semestres, só nesse primeiro semestre de 2025. A informação é do impostômetro, instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo. Voltando a falar aqui do Amazonas, esses 24,3 bilhões de reais arrecadados esse ano é quase 10% a mais do que pagamos no ano passado. E Karime, ouvinte, sabe o que isso significa? Significa o seguinte, que a gente trabalhou do início do ano até o dia 29 de maio só para pagar impostos. Esse cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação e significa também que a população praticamente trabalhará exclusivamente para o governo durante 149 dias. Trabalhou, no caso, né? A gente trabalhou isso tudo. É bastante tempo, né? Para pagar imposto, né, gente? A carga tributária é pesada e, em troca, a população aqui do Amazonas não recebe de volta serviços de qualidade, gente. Serviços dignos. Sim, isso aqui é o que chato, o cidadão merece, né? Em contrapartida, a gente paga e paga caro. Vou falar só do básico, gente. Cadê o retorno na educação, na saúde e na segurança?
Não há investimentos na infraestrutura das escolas, alunos estudam enfrentando o perigo nos prédios do governo do Amazonas. Na saúde, então, chega ao ponto de deixar crianças morrerem na fila de espera por tratamento. As pessoas são atendidas nos corredores. Falta tudo, até dipirona, falta o básico do básico. Isso não é novidade para ninguém, até porque nós estamos sempre levantando essas questões aqui que é realmente bastante importante. Na semana passada, fizemos aí uma série de entrevistas com o grupo das mães, Justiça pelos Nossos Filhos, um pessoal que está realmente se reunindo aí para lutar com seus direitos, elas cobrando a investigação das mortes dos filhos dentro dos hospitais e os hospitais do estado, Karime. De responsabilidade do governo do estado do Amazonas, Carlão, elas cobram pessoalmente o governador Wilson Lima o começo de investigações a respeito do que está acontecendo dentro dos hospitais que resultaram na morte dessas crianças, dos filhos dessas mães. O fato é que o governo do Amazonas está devendo todo mundo. Mesmo com aumento na arrecadação, não paga sequer as empresas que prestam serviços de segurança, por exemplo. E isso inclui segurança nas escolas e nas unidades de saúde. Tem profissional da saúde que está há meses sem receber e continua trabalhando, gente. Como arrecada tanto e não paga o mínimo, que é o salário de um profissional que, na época da pandemia, foi tratado como herói e hoje são tratados assim sem a menor dignidade. Olha, na área de segurança não é diferente. Os policiais do estado do Amazonas, além de não terem estrutura para trabalhar, não tem também fardamento, nem database, nem alimentação e nem promoção. Agora também estão sendo ameaçados de, se não comprarem o fardamento com seus próprios recursos, terão que responder e ser punidos por conta disso. A denúncia, Carlão, essa denúncia da Associação de Praças do estado do Amazonas, e o pior, tá? O estado entrou na justiça e ganhou o direito de não pagar o fardamento militar. A repórter Odiné Araújo recebeu a denúncia, está com esse caso e traz agora mais detalhes pra gente. Odiné, boa noite. Então quer dizer que agora tem que praticamente pagar para trabalhar aqui no estado do Amazonas? É mais ou menos isso? Bom, pelo jeito sim, né? Pelo menos os policiais militares. Isso porque o governo do Amazonas não pretende conceder o abono fardamento para eles. Como vocês falaram, a denúncia está sendo feita pela Associação dos Praças do Amazonas, com base na defesa apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado no mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela APEAN contra a omissão do governador Wilson Lima quanto à ausência de fornecimento de uniformes e equipamentos de trabalho aos policiais militares da ativa. De acordo com o presidente da APEAN, Gerson Feitosa, o auxílio fardamento não é pago desde 2022. Parece brincadeira, mas é verdade. O governo não paga fardamento para os policiais militares desde 2022. A APEAN pleiteou em juízo, através de uma mandado de segurança coletiva, que o governador assim passasse a pagar o abono fardamento para todos os militares. Em resposta à PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, que é quem defende o governador nessas causas, eles tiveram a coragem de dizer que a obrigação do policial pagar para trabalhar, ou seja, ele tem que comprar a farda para poder trabalhar. E na Justiça, o governo declarou que não pretende pagar o abono fardamento aos policiais militares, ou seja, o policial que quiser se manter fardado vai ter que tirar do próprio bolso. E quem não fizer isso, corre o risco de ser punido se não tiver devidamente uniformizado, segundo o presidente da APEAN, Gerson Feitosa. E se não pagar, está sob pena de ser responsabilizado criminalmente, disciplinarmente, por força da legislação interna da Polícia Militar, tendo que responder por isso. Ou seja, o policial, além de não ter o fardamento, a mínima estrutura, não ter fardamento, não ter database, não ter alimentação, não ter promoção, agora está sobre a ameaça de, se não comprar o fardamento para o seu bolso, ter até que responder e ser punido por conta disso. Essa é a realidade da segurança pública do estado do Amazonas, e a gente que gosta de ver o governador falar, que gosta de fazer a fila andar, né? Quero
tema dos últimos dias. O governador poderia começar fazendo a fila andar nas promoções da polícia, que estão todas paradas desde 2022, pagar fardamento, fazer a fila andar também. A situação, claro, virou motivo de revolta entre os praças da ativa. A Procuradoria do Estado diz que o abono do fardamento é opcional, depende do governador autorizar e também depende da verba disponível, e que não há provas de punições por causa da falta de farda. Bom, enquanto isso, os militares têm que pagar para manter a aparência da autoridade que eles representam. Tá fácil não, Dinéia. Obrigada pelas informações. Absurdo, né, Carlão? Total absurdo, Carimilhão. Tem que pagar, né? Parte, né, do salário vai para trabalhar, né? Engraçado. Uma situação que realmente é vexatória. Olha só, a situação no governo do Amazonas, ela tá tão complicada, Carime, como a gente tem falado, que só age com intermédio da justiça. Tem que ser executado para agir. Escuta mais essa, o Ministério Público do Estado propôs uma ação civil pública para garantir melhorias no policiamento do município lá de São Sebastião do Uatumã, Carime. Escuta, Carlão, a Promotoria de Justiça entrou com um pedido de tutela de urgência, tá? Para restaurar o 5º grupamento de polícia militar lá do município. Isso com bases em 5 anos de relatórios e inspeções mostrando problemas graves. O Ministério Público quer a reforma ou reconstrução da sede da Polícia Militar em até 180 dias. O aumento efetivo para no mínimo 12 policiais, além de viatura fluvial e equipamentos táticos com coletes, armas e munições. Mínimo, né? Arma e munição e colete. Bom, nem isso tem. Bom, tem mais nessa, viu, Carlão? O promotor Christian Anderson destacou que essas condições precárias atingem não só a segurança da população, mas também a dignidade do policial, gente. Como é que vai trabalhar assim sem estrutura? Se os itens não forem atendidos, o Ministério Público já pediu à Justiça multa diária de R$5.000 para cada que o governo do Amazonas não cumprir. Para cada uma delas aí, né? Nós vamos, é claro, né, Carimilhão e equipe do 18 horas, vamos estar acompanhando esse caso de perto. Agora 6h13. 18 horas. Olha só, a Comissão de Agricultura foi marcada por tensão entre a ministra Marina Silva e parlamentares, convocada para falar sobre as queimadas da Amazônia. A ministra acabou sendo cobrada com veemência sobre a operação do IBAMA em Apuí, aqui no interior do estado. A denúncia é que agentes teriam chegado armados, truculentos, destruído imóveis assim do nada, sem aviso prévio. Foram várias denúncias, viu? E foram pesadas mesmo, Carlão. Parlamentares como o capitão Alberto Neto e Silvia Wayampi criticaram a falta de diálogo do governo do estado com o agronegócio e com os povos da floresta. A bancada do Amazonas subiu o tom. Boa noite, Kennedson. Você acompanhou essa situação, está acompanhando desde ontem, quando foi essa audiência, pegou os detalhes, os melhores momentos, o que interessa aqui pra gente, traz agora pra gente mais detalhes. Então, a ministra teve que responder às cobranças diretos sobre essa gestão ambiental, ou a falta de gestão ambiental, não é isso? Com certeza, Karime, principalmente em relação ao desmatamento na Amazônia, que é um tema principal, e também a outros temas que sempre quando o assunto é meio ambiente, é agronegócio, também entra, que é a BR-319, que é uma das principais vias que serviriam de dar acesso do Amazonas para o restante do nosso país, e atualmente nós estamos completamente isolados. A ministra Marina Silva, ela teve essa obrigação de comparecer até a Câmara dos Deputados nesta Comissão de Agricultura para poder responder a respeito sobre esses temas. E justamente houve essa menção a respeito sobre a BR-319, principalmente em relação a uma outra estrada que está sendo feita lá no estado do Pará para a COP30, sendo que aqui no Amazonas ela é inviável, segundo as informações da ministra. Quem muito falou também foi o deputado Evair Mello, ele que é do PP do Espírito Santo. Ele acusou a ministra de não ter diálogo com o agronegócio e também exigiu explicações sobre esta ação lá na comunidade, no distrito de Sucunduri, que fica em Apuí, no município do sul do estado do Amazonas. Segundo os moradores daquela região, a gente tem até o vídeo que mostra, para você que nos acompanha no YouTube, tem agora o segundo vídeo que mostra esta ação
do IBAMA lá no município de Apuí. Segundo as informações de testemunhas, de moradores da região, esses policiais do IBAMA, eles chegaram de surpresa, estavam armados, estavam com caminhões, helicópteros, eles destruíram várias casas, currais. Nesse vídeo que você observa no YouTube, você que nos assiste pelo YouTube, tem a oportunidade de ver um local, uma fazenda de um produtor rural que já estava ali há décadas e teve tudo destruído. Da noite pro dia, tudo foi destruído ali naquela propriedade desse homem. E o relato é de que não houve nenhum tipo de verificação de documentos, tampouco ali aviso prévio para que as pessoas pudessem deixar o local ou até mesmo tentar entrar em uma negociação, apresentar documentações das terras, documentações de tudo para poder que o imóvel não fosse demolido, mas isso não aconteceu. E o que mais chamou a atenção foi que, diante desses questionamentos, a ministra Marina Silva, ela disse que esta ação ela só foi motivada por conta de um pedido do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Vamos ouvir agora o que disse a ministra. O governo do estado do Amazonas, por ofício, não foi isso? Pediu ajuda ao IBAMA para que o IBAMA fizesse ação de fiscalização junto com o estado, em parceria, pela gravidade do problema, do aumento do desmatamento e da violência. Foi um pedido. 18 horas. Outro momento também que foi de muita atenção foi quando o deputado federal daqui do Amazonas, capitão Alberto Neto, ele disse que a Marina ela deveria deixar esse cargo porque não estava fazendo um bom trabalho e também cobrou a pavimentação da BR-319 até mesmo para a prevenção de crimes ambientais que tanto a ministra alega dizer que está prevenindo. Vamos ouvir agora capitão Alberto Neto. Enquanto a gente não trabalhar com a regularização fundiária, a senhora não vai conseguir parar o desmatamento da Amazônia. E tá claro que a senhora não está conseguindo. Por quê? Porque esse governo não trabalha a regularização fundiária. Esse governo é negacionista nessa área. O IBAMA, o ICMBio, só vai poder fiscalizar se tiver infraestrutura do governo lá. A gente precisa de uma BR-319 asfaltada, se for para passear, para o direito de ir e vir, para a presença da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, a presença do IBAMA para poder fiscalizar o próprio desmatamento. Quando a senhora isola o nosso povo, a senhora está condenando a nossa gente à miséria. 18 horas. A bancada do Amazonas, sendo muito bem representada pelo capitão Alberto Neto, falou muito aí, defendeu a 319, o direito de ir e vir pela nossa principal rodovia que liga o Amazonas ao restante do país e que é tão necessária. E quem também representou muito bem o norte do Brasil foi a deputada indígena Silvia Wayampi, ela que é do PL do Amapá. Ela teve um tom um pouco mais duro, afirmando que a gestão da Marina Silva, ela ignora principalmente os povos tradicionais e o desenvolvimento da Amazônia. Vamos ouvir a deputada. A senhora foi chamada aqui para falar sobre aquele desmatamento feito para dar acesso às reuniões da COP30, onde não teremos a representatividade do povo que mora na Amazônia. E aí vamos comparar com a BR-319, que a senhora disse que não se faz uma estrada para passear, mas faz para a COP30, para festejarem e condenarem um povo do norte. Vamos salvar a humanidade, vamos condenar o povo brasileiro que vive no norte, na Amazônia, que a senhora deveria defender. É o seu povo, a sua gente, a sua história, a sua descendência, mas não é isso que a senhora faz. 18 horas. A operação que aconteceu no sul do Amazonas também fez a bancada amazonense se movimentar. Os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga e vários outros apoiadores também se reuniram com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, para poder buscar uma solução urgente para poder garantir que o combate ao desmatamento ele também não seja um ataque para quem trabalha de forma correta. Vamos ouvir o senador Eduardo Braga. É justo combater os criminosos, mas é injusto fazer com que os justos paguem pelos pecadores. Portanto, encaminhamos uma proposta à ministra, a ministra vai conversar com os órgãos competentes. Fiquei muito sensibilizada com os relatos, porque de fato eles trazem uma situação que tem a ver com as propriedades, mas também com a vida das pessoas. Claro, nós temos todo o cuidado com a questão ambiental, em relação ao desmatamento, e tem tido
tido uma atuação nesse sentido, mas a gente também tem que mediar as coisas e saber o que está de fato acontecendo, o que de fato é errado e o que não é. 18 horas. Em relação ao que aconteceu na Comissão de Agricultura, a ministra Marina Silva mais uma vez afirmou que foi atacada novamente durante essa comissão, mas a gente ouviu aqui as principais pessoas que debateram com a ministra Marina Silva, mas existe esse ponto da ministra e a secretaria... só falaram a verdade. Ela foi cobrada de forma incisiva. Contundente, de forma incisiva. Mas o fato é que a Secretaria da Mulher, lá da Câmara dos Deputados, ela vai enviar uma representação para a Corregedoria da Casa pedindo providência sobre esse tratamento recebido pela ministra Marina Silva durante a audiência de comissão. Segundo a Secretaria, houve declarações desrespeitosas contra a ministra e esse tipo de conduta precisa ser apurado. No entanto, como a gente já ouviu aqui anteriormente, é basicamente pessoas que querem o bem do norte da Amazônia, querem encontrar uma saída que seja apropriada tanto para garantir a segurança do povo do Amazonas, mas também garantir que os crimes ambientais sejam punidos. Exatamente. E não aquelas pessoas que moram aqui no nosso estado e que tanto precisam se desenvolver, mas hoje estão sendo amordaçadas e impedidas de se desenvolverem na sua própria terra, né? Exato, de trabalhar e aí paga por um ou outro que estão errados. Foi uma ação truculenta e feita a pedido do governador Wilson Lima, tá? E toda essa confusão. Agora, essa comissão da mulher também deveria proteger a deputada do Amapá. Ela que foi, acho que a Silva Waiapi, ela que foi uma das mais, dos discursos mais, posso dizer agressivos, não assertivos, mais contundentes, questionando a ministra Marina Silva. Então é só um lado que eles protegem e o outro lado que está questionando, não. E principalmente uma das falas que foi mais marcante da deputada Silva Waiapi é de que hoje, com a falta de estradas, essa foi a frase que mais chamou a atenção. Ela disse que hoje, com a falta de estradas para poder sair das regiões isoladas da Amazônia, as mulheres, as nossas meninas, as nossas crianças e adolescentes, elas são estupradas embaixo das árvores que hoje a ministra diz defender. E o fato é que esse isolamento só perpetua os crimes que acontecem na calada no meio da floresta amazônica. E ela ressaltou aquela hipocrisia toda e aquela incoerência toda de que... Da estrada para COP30... Que aí sim a ministra está fazendo uma estrada, derrubando floresta virgem. Isso daí muito bem. Exato. Ela questionou e ressaltou e a ministra não respondeu. Não, ela vai responder. Não vai responder, então. Ele desmatou para construir essa estrada. O caso nosso lá não vai desmatar nada, já está pronto lá, é só fazer uma reconstrução. Exato. O que acontece? Então é muita incoerência. Para a COP30, a ministra do Meio Ambiente desmatou agora em 2025, derrubou floresta para abrir uma estrada só para passear, com as pessoas que estão vindo para a COP30 lá no Pará. Enquanto que aqui no estado do Amazonas, a única ligação por terra que temos com o restante do país, que é a BR-319, que foi feita, está aí desde 1970. Ela já foi feita na década de 70, está aí, ela precisa de reestruturação em alguns pontos. Sim. E ela não quer porque ela fala, e todo o restante do país compra a ideia de que a gente quer desmatar a floresta amazônica para fazer uma BR. Não, gente, essa BR existe desde 1970. A gente só quer reestruturar. Para o quê? Para dar segurança às pessoas que passam por lá. Existe vida no entorno dessa BR, existe vida amazônica circulando por essa BR e que enfrenta perigos diários porque a União, o governo federal não quer reestruturar. Isso é uma inconsistência. Isso é que foi questionado e a ministra não soube e não quis responder. Pra gente finalizar, gente, é muito o que o senador Omar Aziz ele tem falado ultimamente, que é possível sim você desenvolver a Amazônia, você explorar os recursos naturais sem afetar o meio ambiente, como é o caso do nosso gás natural lá no município de Quari e vários outros processos de extração que já acontecem na Amazônia. Hoje, só que não explora a Amazônia e o petróleo é o Brasil, mas as outras empresas de fora, que é a Rússia, por exemplo, tem empresas instaladas aqui, a China, que tem também outras empresas instaladas na Amazônia e estão explorando, menos o Brasil. A gente não pode, a gente morre miserável deitado. Enfim, mas é justamente por isso que eles não querem, eles querem para eles. Essa é uma questão de lobby. Então tem um monte
monte de coisa aí que é muito difícil. Exato. Enfim, Kennedson Paz, muito obrigada pelas informações, pela apuração. 18 horas. Olha só, uma operação chamada Beleza Segura aconteceu nessa terça e quarta-feira em clínicas que oferecem procedimentos de estética invasivo em vários locais aqui de Manaus. Carlão, e o repórter André Meirelles acompanhou a operação e tem os detalhes pra gente. Então, André, a fiscalização encontrou 8 clínicas com várias infrações sanitárias, é isso? Isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes. Olha, nas 8 clínicas e estabelecimentos estéticos que foram alvos da fiscalização aqui na capital, a operação flagrou uma série de irregularidades. Tinha medicamentos vencidos, produtos armazenados que estavam junto de outros alimentos, falta de licença sanitária e até equipamentos que não tinham nenhum tipo de registro. 2 locais foram interditados, sendo que um foi completamente fechado. Agora, um processo administrativo foi aplicado nos locais para apurar a infração e aplicar essas penalidades. A gente tem a fala do gerente de vigilância de serviços da Visa Manaus, é o Jorge Carneiro, que conta pra gente o motivo da fiscalização. Esse serviço visa verificar as condições de funcionamento desses estabelecimentos, fazendo com que dessa forma a vigilância sanitária tenha o controle sobre a prestação desse serviço com qualidade para a população, levando realmente um serviço seguro para uma atividade que hoje é extremamente demandada por boa parte das pessoas em função da busca da beleza, mas que essa busca da beleza seja recheada com segurança e garantida pela vigilância sanitária do município de Manaus. E não para por aí. O especialista da Anvisa, que é o Marcelo Cavalcante, ele fala que a fiscalização é fundamental porque ela garante a segurança de quem procura procedimentos estéticos. A gente está com um olhar voltado para essas clínicas no intuito de melhorar a qualidade dos procedimentos que são realizados, a qualidade dos produtos que são utilizados e realmente interromper a prática de profissionais que não são habilitados. A gente também tem a fala do fiscal sanitário da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, Redna Mota. Ele listou o que é o básico para que esses locais funcionem de forma correta. Então vamos verificar a questão principalmente da atividade profissional, se os profissionais são qualificados, se os medicamentos ou produtos que são utilizados no serviço de estéticas, eles são regularizados perante a Anvisa e se as boas práticas de serviços de estética estão sendo cumpridos tanto por esses estabelecimentos e profissionais. E a operação segue. O foco aí vai ser impedir procedimentos irregulares que são feitos por pessoas sem nenhuma qualificação e que ainda por cima usam material impróprio. E se você também desconfia de algum lugar que funciona assim clandestinamente, sem nenhuma higiene, sem nenhum profissional capacitado, é bom denunciar, porque todo mundo sabe aqui que a saúde vale mais aí do que uma estética, não é verdade? Com certeza. Volto com vocês. Sem dúvida, André Meirelles. E eles não divulgaram os nomes das clínicas que foram aí fiscalizadas e autuadas com essas infrações. Agora, 6h29, André Meirelles está nas ruas da cidade e parece que teve um acidente de trânsito na Avenida Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro. É isso, André Meirelles? Trânsito. Exatamente isso, Karime, Carlão, boa noite a todos. Bem próximo ali, já passando um pouquinho da entrada da Laguna, na Avenida Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro, aconteceu esse acidente envolvendo 2 veículos. Um carro que aí colidindo com um ônibus aí do transporte particular. Aconteceu agora há pouco, alguns minutos atrás, e isso, claro, já reflete num trânsito intenso que acontece nesse momento, também atingindo a Avenida Coronel Teixeira, que é essa que a gente fala, também a Avenida São Jorge, a Avenida Brasil. Tá tudo congestionado por aqui, Karime, Carlão, até quem também faz ali o retorno para ir pela Coronel Teixeira vai encontrar dificuldades nesse momento. Então, grande engarrafamento se forma também na Avenida São Jorge,
Norte, na verdade, na Avenida São Jorge, também por conta desse acidente envolvendo um carro e também um ônibus de transporte particular bem próximo aqui à entrada da Laguna, na Avenida Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro. Então, você que ainda dá tempo, tá voltando para casa, tá ouvindo aqui a gente na 100.7, ainda dá tempo, se você não tá nesse engarrafamento e você ia pegar esse trecho, dá tempo, se houver e for possível, procurar aí uma rota de fuga, né, Karime? André, ok, tem informação de vítimas, André? O acidente foi grave? O que você pode adiantar pra gente? Olha, em primeiro momento a gente tem informações que foi somente um acidente envolvendo a colisão entre os veículos, somente. Não teve aí vítimas, até porque a gente viu os condutores conversando um com o outro. Até o momento, gente de trânsito por enquanto, mas claro, já da polícia também, e a qualquer momento deve estar aqui pelo local, Karime, Carlão. Beleza, tá ótimo, André, obrigada pelas informações. Agora 6h31, você no melhor Mix do Brasil, participe conosco do programa 18 horas, direto da sua graça aí, acione o 994887592, é o nosso WhatsApp, valendo a sua participação. Mix. Política. Vamos lá, vamos seguir com o repórter Kennedson Paz, falando sobre política. Kennedson, então, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou um projeto polêmico, tá? É um projeto de lei que prevê a castração química de forma voluntária para a liberdade condicional de estupradores. Esse projeto é de autoria do ex-deputado Paes de Lira e teve relatoria do deputado federal Capitão Alberto Neto. Kenneth, na sua opinião, né, qual foi a repercussão, né, o que você percebeu da aprovação desse projeto na Câmara e entre as entidades de direitos humanos, Kenneth? Então, Karime, esse já era um assunto que vinha sendo debatido há bastante tempo, já era uma pauta que vinha sendo estudada, né, tanto pelo relator quanto pelos outros deputados que já avaliavam essa temperatura lá da Câmara dos Deputados e, ao que parece, deu tudo certo porque foi aprovado, né? Essa proposta ela se torna ali algo já que vai ser encaminhado novamente para o Senado, vai ser encaminhado para o plenário lá da Câmara para poder que essa proposta ela seja avaliada, porque a castração química ela pode ser votada pelos deputados. E o fato é que essa é uma ação para poder dar exatamente a progressão de pena ou a liberdade condicional para esses condenados por estupro. E o que vale ressaltar é que, segundo o próprio deputado Capitão Alberto Neto, esta é uma ação que ela não é obrigada. Foi muito bem declarado isso pelo deputado Capitão Alberto Neto, que essa não é algo impositório, não é algo obrigatório que tem que acontecer. Mas se eles quiserem ter acesso a esse benefício, vão ter que passar por esse procedimento que, inclusive, não é cirúrgico. Vamos ouvir agora o deputado. O estupro, ele sai de 10 para 20 anos. A violação sexual mediante fraude sai de 2 a 6 para 4 a 8. Estupro de vulnerável, a pena atual até 15 anos, vai para 20. Se o resultado tiver lesão corporal grave, sai de 20 para 24. O que nós estamos colocando é uma medida inovadora que já existe em alguns países. Ele não é obrigado a ter um processo de castração química, como bem conhecido, um tratamento hormonal. Ele não é obrigado a isso. Mas a gente condiciona para que ele tenha progressão no regime, para que ele tenha acesso à liberdade com mais facilidade. Nós não estamos obrigando a ter castração química no país, mas que de maneira voluntária para que ele tenha um benefício. Vamos proteger as nossas crianças no nosso país. 18 horas. Essa é a ideia, proteger as crianças ou as nossas vítimas de estupro. Não apenas as crianças, mas também as mulheres, né, gente? Porque elas também são alvo dessa violência que, com certeza, ela é constrangedora e muda a vida das pessoas de uma forma muito drástica e lamentável. Acaba com a vida da mulher, da menina e da família, Pode continuar, Carlos. Você já concluiu? Já sim. Beleza, então olha só, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, está cumprindo uma agenda extensa aqui em Manaus, até sexta-feira, dia 4 de julho, amanhã no caso, né? Ela vai participar inclusive da posse da nova reitoria da Universidade
Universidade Federal do Amazonas, né, recentemente eleito, aí a Tanara Lauschner, e ainda debater investimentos em pesquisa e visitar fábricas do polo industrial da Zona Franca de Manaus. E quais são aí os principais, né, pontos dessa visita? É a visita da ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, que é a Luciana Santos, que vai estar em Manaus. Exatamente, Carlão. A agenda da ministra Luciana Santos está muito extensa. Ela já tem uma reunião logo pela manhã com o superintendente da SUFRAMA, o Bosco Saraiva, para poder avaliar esses investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação que são financiados pela Lei de Informática da Zona Franca de Manaus. Em 2023, a gente tem aqui o número, foram investidos ali 1,59 bilhão de reais aplicados em projetos na Amazônia Ocidental e no Amapá, com Manaus respondendo ali por mais da metade dos resultados. Segundo os dados apresentados, cerca de 72% desses investimentos, eles foram realizados em parceria com institutos de ciência e tecnologia da região, o que reforça o potencial científico e tecnológico daqui da nossa região amazônica, que tanto querem nos tirar, né? À tarde, a ministra, ela tem visita em fábricas do polo industrial de Manaus, a Sheng Brasil, ela que é especializada em cabos de dados e também condutores elétricos, então vai ter essa parada por lá também, vai passar também pela Positivo Tecnologia, onde será apresentada a produção de placas e subconjuntos eletrônicos. E para encerrar a programação da ministra, às 7 horas da noite, vai ter essa cerimônia onde a ministra vai participar da posse da Tanara Lauschner, com essa, que ela é a nova reitora da Universidade Federal do Estado do Amazonas. As duas, elas são filiadas ao PCdoB, um evento que conta ainda com a presença da ex-deputada federal Vanessa Graziotin e também o professor Heron Bezerra e o subsecretário Eliomar Cunha, gente. Tá aí, cerimônia com pompa e circunstância. Agora falando de política municipal, Kennedson Paes. Em sessão extraordinária, a Câmara Municipal de Manaus aprovou emendas ao projeto de lei que define as diretrizes orçamentárias para o ano que vem, para 2026. Esse projeto é de autoria do Executivo Municipal e segue agora para a sanção do prefeito Davi Almeida. Kennedson, quais são os destaques dessas emendas e o que muda na prática para a população? Então, quando existe essa definição da lei de diretrizes orçamentárias, é ela que define onde a prefeitura ela vai priorizar esses gastos do ano, na realidade no ano que vem, né, gente? A LDO, ela traz ali exatamente a projeção de 11,1 bilhões de reais em despesa e também receita de 10,4 bilhões de reais, o que gera um déficit inicial de 700 milhões de reais. Mas esse saldo negativo, ele ainda pode mudar na definição final desse orçamento. Na prática, esse texto, ele define o que é mais urgente para a cidade, ali como educação, saúde, infraestrutura, a valorização dos servidores, inclusive é um dos temas que foram apontados agora nessa LDO, e uma das emendas aprovadas, ela garante exatamente a contratação de profissionais de apoio nas escolas para a formação de pessoas com deficiência, onde vai ter mais gente para poder dar atenção para essas pessoas, um avanço da inclusão dos alunos com deficiência na rede municipal de ensino. Outra emenda, ela também permite a concessão de aumentos reais ali para os servidores acima da inflação, que já era uma medida também muito solicitada pelos servidores municipais, e eles vão usar o índice favorável do IPCA e do INPC, desde que respeite ali os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, não pode extrapolar a conta para não resultar em crime de responsabilidade, você não pode extrapolar nada. Também foi criado ali um teto das emendas dos vereadores, baseado na arrecadação municipal de 2024, uma forma de evitar promessas que não podem ser cumpridas pelo município. As emendas também do vereador Zé Ricardo, que vale a gente ressaltar, que tratavam ali de cultura, coleta seletiva, infraestrutura urbana, elas foram rejeitadas pelo plenário. Agora essa LDO, como vocês já mencionaram, ela segue agora para o prefeito, que vai servir de base para a montagem do orçamento final de 2026. Legal. Maravilha, Kennedson Paes, obrigada pelas informações. Valeu, Ken. 6h39 em Manaus. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas vai ter alteração de linha de ônibus aqui em Manaus. Sim. Fique ligado, é o nosso assunto em instantes. Mix. E agora vamos dar um giro no trânsito das principais vias de Manaus, Karine. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, fala pra gente, é o seguinte, na próxima terça-feira, dia 8 de julho, o itinerário das linhas de ônibus, de algumas linhas, vão ser alterados. Explica pra gente quais linhas vão ser alteradas, André. Boa noite. Trânsito.
Muito boa noite, Karime e Carlão. Algumas linhas de ônibus da zona oeste da capital amazonense, sim, vão ser alteradas aqui na cidade. A gente volta a falar com você em instantes. Vamos seguir, Carlão, previsão do tempo. Agora 6h40, você está no melhor mix do Brasil. Mix. Previsão do tempo, né? Vamos de previsão do tempo e é com ela, sempre com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime e Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A quinta começou com muita nebulosidade, mas apesar do tempo fechado, a temperatura foi bem alta hoje na cidade. E agora à noite, prepare o guarda-chuva. Temos 55% de chance de pancadas de chuva, aquela chuvinha rápida, moderada, mas aquela que molha, trazendo um clima úmido para a noite dessa quinta-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 4 de julho. Sexta-feira, segundo o Clima Tempo, a sexta vai começar bastante instável. Nós podemos ter pancadas de chuva a qualquer hora da manhã. No começo da tarde, a chuva aumenta e o vento vai soprar mais forte. Mas à noite o clima muda só um pouquinho. Cai para 27% a chance de chuva com céu parcialmente nublado e ventos mais fracos, trazendo um clima bastante agradável para a noite dessa sexta-feira. E agora o resumo do termômetro de sexta. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 75% a 95%. Tá bom tempo, né? Tá, ó, e a gente segue com ela, com Vanessa Lima, não é isso, Carlão? Nós vamos falar, né, que Manaus recebeu nesta quarta-feira o evento Diálogo pelo Clima, que é promovido pela Embrapa, reunindo aí especialistas para discutir caminhos para enfrentar a crise climática. Carlão, uma discussão vem no momento mais do que importante, né? Já que o Brasil está se preparando para receber a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em novembro desse ano, e acontece lá em Belém do Pará. Vanessa, conta pra gente mais detalhes o que aconteceu nessa conferência. Karime, Carlão, boa noite para vocês e para quem tá sintonizado aqui com a gente. Olha só, o Diálogos pelo Clima, promovido pela Embrapa lá no Bosque da Ciência, colocou na roda um assunto que mexe com todo mundo: mudanças climáticas. O cenário é preocupante. Calor fora do normal, secas e enchentes que pegam todo mundo de surpresa. E com o Brasil se preparando para a COP30 em Belém em novembro desse ano, esses diálogos ajudam a construir uma mensagem mais forte de preservação. O evento reuniu cientistas, lideranças e moradores da região para discutir o futuro da Amazônia e do planeta. Nas palestras, os especialistas mostraram os efeitos das mudanças climáticas na floresta e a pesquisadora Ana Euler destacou a importância de escutar todo mundo para encontrar as soluções. A gente quer mostrar são dados e evidências em relação às mudanças climáticas, de que forma que impactam o nosso planeta, a nossa Amazônia, os sistemas alimentares e produtivos e que tipo de soluções e ações nós, como Brasil, podemos oferecer e liderar para que a gente possa, ao receber a COP em Belém em novembro, criar toda uma agenda de ação em torno do tema da agricultura. E o melhor, todas essas ideias que foram compartilhadas vão ser organizadas num documento que vai servir de base para o Brasil na COP30. O Diálogos pelo Clima é o primeiro de vários encontros que ainda vão acontecer esse ano, todos com um objetivo em comum: fazer a gente pensar e agir diante dessa crise climática. Volto com vocês. Legal, Vanessa Lima, agora são 6h44 em Manaus. 18 horas. Carlão, escuta essa. Manaus confirmou a primeira morte por dengue em 2025, segundo o relatório da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, divulgado hoje, quinta-feira. O estado já soma 2 mortes pela doença esse ano, com outro caso registrado em Jutaí. A primeira vítima aqui de Manaus foi um idoso de 64 anos. Lá de Jutaí, foi um idoso de 64 anos que tinha hiperplasia prostática e faleceu em 6 de fevereiro. O segundo caso confirmado
confirmado foi nessa quinta-feira de um idoso de 68 anos também, morador de Manaus com a mesma comorbidade, que morreu no dia 24 de abril e teve a confirmação agora. Segundo o levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde, foram registrados 3.464 casos de dengue no primeiro semestre desse ano. E esse número é uma queda de 58,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Mix. Legal, Karime, 6h45, restabelecemos contato com o André Meirelles. André Meirelles, então conta pra gente quais são as linhas de ônibus que vão ser alteradas na próxima semana, André. Fala mais, boa noite. Trânsito. Boa noite mais uma vez. A linha 216, que é Lírio do Vale, T1, Praça da Saudade, vai ter aí um itinerário alterado para atendimento da rua Jequié, no bairro Planalto. Com a mudança, a linha 216 vai cumprir o itinerário no sentido ida e volta ali no local. Outra mudança vai ser na linha 128, que é aquela do Santo Agostinho, Alvorada, Terminal 2, no sentido Terminal 2 bairro. A linha vai deixar de realizar o retorno próximo à Rua Natal, ou seja, após a Avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Essa linha vai seguir direto pela Rua Belo Horizonte. Então essa medida é para proporcionar mais fluidez e agilização no trânsito, segundo o IMU. E só lembrando também que aquela situação das 14 linhas de ônibus e também do pagamento de dinheiro suspenso nos terminais de integração de ônibus aqui na cidade de Manaus, na verdade continua o pagamento de ônibus, né? Ia ser suspenso no mês passado, mas por enquanto não. Por enquanto, você que só tem como pagar no dinheiro ali nos terminais de integração de ônibus, pode pagar no dinheiro. Nas outras linhas de ônibus também, que não ia ter mais pagamento no dinheiro, continua o pagamento em dinheiro. Uma informação importante, né, Karime, Carlão? Sem dúvida alguma, muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora 6h46, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karime, ouvintes, tem novidade na mobilidade urbana aqui em Manaus e é para garantir mais segurança para quem anda de moto, extremamente importante. A Câmara Municipal de Manaus aprovou um projeto de lei para criar faixas exclusivas para motos nos sinais, Karime. Então, Carlão, a ideia é demarcar essas faixas antes da linha de retenção dos carros, dos outros veículos, permitindo que os motociclistas aguardem o sinal abrir num espaço assim mais seguro. A repórter Nathalie Moraes acompanhou essa situação e explica pra gente como é que é essa mudança de fato. Boa noite, Nathalie. Então, como é que essa mudança deve funcionar na prática e qual a expectativa para a implantação desse projeto nas ruas? As faixas exclusivas de retenção para motociclistas prometem trazer mais segurança e organização para o trânsito de Manaus na prática. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Essas áreas são conhecidas popularmente aí como bolsões ou boxes. Elas devem permitir que os motociclistas parem à frente dos carros nos cruzamentos semafóricos, evitando manobras perigosas e dando mais visibilidade na hora da partida. Na teoria, a novidade foi aprovada nessa semana pela Câmara Municipal de Manaus, num projeto de lei do vereador Diego Afonso. Mas, na prática, essas faixas já existem na cidade desde 2022, implementadas aí pela Prefeitura de Manaus através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A primeira faixa foi criada no cruzamento da Avenida Djalma Batista com a João Valério. E a ideia deu tão certo que agora vai se espalhar aí por outros pontos da cidade. O vereador Diego Afonso, apresentou aí esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal na última segunda-feira, e a proposta agora realmente vai seguir para garantir mais espaço, um espaço reservado aos motociclistas que aguardam aí a abertura dos semáforos, mantendo aquela distância segura. Vamos conferir aí o que disse o vereador Diego Afonso. Anteriormente, como fica já nas principais capitais brasileiras, né, esses bolsões já existem para reorganizar, tendo em vista que o número de motociclistas aumenta cada vez mais na cidade de Manaus. Vê toda a matéria que se discute aqui,
prioritária, né? São várias discussões. Vejo com bons olhos o que foi apresentada essa matéria e não vejo dificuldade, é claro, mas nós queremos discutir, fazer uma audiência pública que já tenha aprovado de mobilidade urbana. Meu interesse em criar essa faixa voltada para o motociclista, exatamente criar aquele bolsão para organizar o trânsito e principalmente a mobilidade urbana. Agora, com a lei, a expectativa é que os cruzamentos sejam adaptados e que os motociclistas tenham mais segurança no dia a dia do trânsito de Manaus. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 18 horas. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,29%, cotado em R$ 5,40. O euro fechou em queda de 0,74% aos R$ 6,35. E o Bitcoin fechou em alta de 0,26% aos R$ 595.508. E o Bovespa fechou em alta de 1,35% aos 140.927 pontos. E as vendas de motocicletas, que a fabricação nacional está concentrada na Zona Franca de Manaus, tiveram em junho crescimento de 8,1% na comparação de junho de 2024. No total, 179,4 mil motocicletas foram comercializadas. Agora são 6 horas e 50 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E pela primeira vez, Carlão, os recursos voltados à proteção da floresta amazônica vão reforçar o combate ao fogo em outros biomas. Isso porque, Carlão, o governo federal quer usar o dinheiro do Fundo Amazônia para combater queimadas no Cerrado e no Pantanal. Vamos agora entender mais detalhes como é que essa ação vai funcionar com a Diné Araújo. Então, Diné, explica melhor essa história pra gente. A ideia é evitar que o Brasil repita nesse ano o triste recorde de áreas queimadas em 2024, quando mais de 30 milhões de hectares foram destruídos pelo fogo. E, claro, mostrar para o mundo um compromisso ambiental mais forte, já que em novembro o país vai sediar a COP30, a Conferência Mundial do Clima, em Belém, no Pará. O governo federal pretende investir 150 milhões de reais do Fundo Amazônia em equipamentos e suporte para brigadistas no Cerrado e no Pantanal. Os estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Piauí e o Distrito Federal estão na lista dos contemplados com esses recursos. E como vocês disseram, esta será a primeira vez que parte do Fundo Amazônia, criado para proteger a floresta, será usado no Cerrado e no Pantanal, biomas que sofreram duramente com as queimadas do ano passado. Para a porta-voz do Greenpeace Brasil, Thaís Banvart, a decisão do governo é essencial para evitar danos severos ambientais ainda maiores no Brasil, também esse ano. É uma medida importante, sobretudo em um momento onde o governo está sendo pressionado a reduzir os gastos públicos. Então, é uma forma do governo conseguir manter e ampliar as ações de comando e controle tão necessárias para prevenir que a situação dos incêndios se agravem. Afinal de contas, os biomas não têm fronteiras e quando a gente olha para alguns estados, como Mato Grosso, por exemplo, que possui Pantanal, Cerrado e Amazônia, a gente sabe que numa situação de temperaturas mais altas e clima mais seco, o fogo pode facilmente escapar de uma área para outra. Além disso, segundo Thaís Banvart, porta-voz do Greenpeace Brasil, as ações preventivas contra os incêndios são fundamentais e já estão dando bons resultados. E essa atuação já tem gerado resultado positivo, né? Nós temos aí a notícia de que os focos de incêndio no primeiro semestre desse ano caíram pela metade em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas essa atuação, ela precisa ser mantida, porque agora nós vamos entrar no período de seca em boa parte do país, que é um período onde o uso do fogo, ele se acentua. O projeto ainda aguarda a aprovação do BNDES. Volto com vocês. Ok, Diné Araújo, agora 6 horas e 54 minutos. 18 horas. Olha só, e a partir de agora, quem fizer uma tatuagem com fins estéticos ou colocar piercing num cachorro ou gato pode pegar de 2 a 5 anos de prisão, cara. Carlão, tá sério
tá certo mesmo, tá? E ainda vai ter que pagar multa e perder a guarda do animal. A pena também se aplica para quem permitir que isso seja feito e vai aumentar se o animal morrer por causa das intervenções. Bom, e sabe o que dá cadeia também? Se você maltratar um animal, Karime, dá uma cadeia. É crime isso é também. Crime, realmente. E não é só dar comida e água pro gato. Às vezes, não, tá lá, comida e água tá pronto. Não, é preciso dar amor, é preciso dar abrigo, é claro, um atendimento veterinário acompanhando, né? Incluindo aí a vacinação. Se você não tem condição de fazer isso, então não tenha um pet, não é melhor. Isso? E se você viu alguém machucando ou abandonando um bichinho, é claro, você tem que realmente denunciar. É verdade, Carlão. Afinal de contas, essas leis estão aí para proteger os animaizinhos, porque tem muita gente doida por aí. Tem situações que realmente dá pena. Exato. O repórter André Meirelles, ele acompanhou um caso de maus tratos que aconteceu aqui em Manaus. Um homem de 40 anos, ele foi preso depois de ter abandonado uma cadela, gente. André, boa noite. Conta mais pra gente. A cadela foi resgatada pela polícia em estado de extrema magreza, doente e com muitos ferimentos. Infelizmente, assim mesmo, Karime, Carlão. Boa noite a todos. Olha, inclusive a delegada Juliana Viga, que é a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, a DEMA, ela acompanhou essa operação, disse que a denúncia apontou que a cadelinha estava magra, doente e cheia de parasitas. Por isso, a Polícia Civil do Amazonas prendeu em flagrante um homem de 40 anos pelo crime de maus tratos. Essa prisão aconteceu no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. A equipe policial foi no local, resgatou o animal com o apoio da ONG Anjos da Rua. A cadela foi levada imediatamente para ser atendida, receber ali atendimento veterinário por conta da doença do carrapato, que estava em estágio avançado, e inclusive a cadela também estava com hemorragias nos olhos. O suspeito foi abordado ali na hora para explicar a situação. Foi feito inclusive ali pelos vizinhos a denúncia de que esses maltratos aconteciam há um bom tempo. Então o suspeito, ele alegou que alimentava o animal, que que o animal era magro o tempo todo, sempre foi nesse porte magro, e que ele tentava ali conter os carrapatos que estavam na verdade no corpo da cadela, borrifando ali um produto caseiro. Só que ele foi preso imediatamente em flagrante, e além disso, que chama a atenção é que a polícia foi puxar ali a ficha dele, digamos assim, e já tinha também um mandado de prisão contra ele pela falta de pagamento de pensão alimentícia. Olha só. E é importante ressaltar aqui que maus tratos contra animais é crime e tem que ser evitado. E quem explica melhor pra gente isso com essas estatísticas é o ativista ambiental Amaury Gomes. Crimes de maus tratos contra os animais, sejam eles silvestres ou domésticos, têm se tornado cada vez mais corriqueiro na cidade de Manaus. Somente no ano de 2024, nós recebemos cerca de 1.200 denúncias contra pessoas que praticavam iniquidades contra esses animais. A sua grande maioria respondeu criminalmente, e vale ressaltar, que em 2022 a lei foi maximizada para que ela pudesse abranger e trazer punições mais severas para quem comete esse tipo de atrocidade. Se você não quer ter um animalzinho, não tem paciência, não gosta, não simplesmente adote e coloque no fundo do quintal para ele morrer e sofrer lá, porque você corre sérios riscos, de ter uma penalidade grave e responder criminalmente. E para as pessoas que querem denunciar, sempre liguem no 190, que a Polícia Militar com certeza vai tomar as medidas cabíveis. Olha, o homem preso é o Alessandro Marcelo Lopes Rodrigues. Ele vai responder pelos crimes de maus tratos a animais e de não pagamento de pensão alimentícia. Agora ele permanece à disposição do Poder Judiciário. Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. 18 horas. Esporte. Milhão Giro Esportivo, a bola já está rolando e a gente já começa com um clima de visita ilustre lá no Tricolor, que tá com tudo. O Fluminense está aí no último dia de preparação para encarar o Al Hilal pelas quartas de final. Não vai ser fácil, mas vai ser show de bola do Mundial de Clubes, e teve um amuleto, inclusive, no treino, hein, Karime? E foi o Renato Augusto.
Exato, Carlão. O antigo camisa 7 apareceu lá no Orlando City Stadium. Matou a saudade dos companheiros e já deve ter passado aí bons conselhos e muita sorte, porque nesse Mundial qualquer ajuda é bem-vinda. Agora, como você falou, é esperar para ver se o tricolor segura o Al Hilal ou se vai precisar do Renato dentro de campo. Falando em preparação, Karime ouvintes, quem está com o rosto colado no gramado aí é o Palmeiras, hein? Foram 25 dias nos Estados Unidos, treino e conversas com Abel Ferreira e muito pênalti batido, porque pode ser que termine em pênalti. Exatamente, mas tem gente no Verdão que está dando trabalho, viu, Carlão? Sim. Paulinho foi poupado de 2 treinos para não exagerar na carga muscular. O homem ainda está com dor na perna, mas se depender da torcida, ele vai pro jogo sim, nem que seja de bengala. Para fechar a resenha, Karime, do Giro Esportivo, com um chapéu no goleiro, temos mudança no Liverpool. O brasileiro Tafarel não é mais preparador de goleiros dos Reds, olha essa. É maravilhoso ele, tá? Tafarel foi embora junto com o alemão Fabian Ott. Para treinar o Gol, voltou o espanhol Xavi Valero, que já estava lá há 7 anos nas temporadas no West Ham. E é isso aí, Tafarel estava lá treinando os goleiros, sabia? Eu não estava sabendo dessa. Legal, fechamos assim mais um Giro de Esporte. 18 horas. Voltamos a chamar o repórter André Meirelles para saber sobre o movimento das ruas. André, conta mais. André Meirelles. Trânsito. Muito bem, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez a todos. Olha, a gente tem ainda as atualizações daquele acidente de trânsito, apenas bens materiais, tá? Foi um carro que colidiu ali com um ônibus de transporte particular ali, bem quase em frente à Avenida Laguna, ali na Avenida Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro. E claro, esse acidente, como é em horário de pico, acabou complicando ainda mais o trânsito. Então, ainda continua trânsito intenso pela Avenida Coronel Teixeira. Tá também tendo um grande congestionamento pela Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, na Avenida São Jorge. Então, você que não sabe o que está acontecendo, foi isso. Foi um acidente de trânsito entre um carro, entre um ônibus aí que está causando aí essa lentidão no trânsito. Karime, Carlão, volto com vocês. Boa noite e até amanhã. Boa noite, André. Até amanhã. Boa noite, André Meirelles, 7:01. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, os pagadores de impostos no Amazonas arrecadaram 24,3 bilhões para a União, Estado e município no primeiro semestre de 2025. Os dados são do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, painel eletrônico que estima em tempo real o montante arrecadado. Foram 2,1 bilhões de reais a mais do que no período de 2024. O total de pagamento neste ano no estado alcançou aí 2,6 bilhões nesta quinta-feira, dia 3 de julho. O valor calculado inclui impostos, taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária destinados ao governo federal, estadual e municipal. De acordo com o impostômetro, os contribuintes brasileiros já pagaram 2 trilhões de impostos em 2025, 2 trilhões de reais, aumento interanual equivalente a 11,1%. Em tese, este seria o dinheiro disponível pelos entes públicos para investir em serviços à população e custear a máquina pública. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Por isso, é importante que o contribuinte, o eleitor, fique atento ao uso do dinheiro que dá para os governos administrarem os impostos e cobrar aí a contrapartida em melhoria nos serviços públicos, principalmente na área de segurança, saúde e educação. É uma obrigação, sim, das lideranças políticas e gestores prestarem as contas e garantirem o funcionamento dos serviços públicos com qualidade. 18 horas. 7:03, Karime. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.